Olá, senhoras e senhores, tudo bem? Aqui é o Ryan Gontijo novamente. Hoje é dia 28 de agosto de 2025. Estamos no bloco 912.097. 912.097. Com a baixa prioridade em 1 satoshi por V-byte e a alta prioridade em 4 satoshi por V-byte. Há muito tempo eu acho que não cheguei a gravar nenhuma vez com alta prioridade, assim, um pouco com satoshi bem elevados. Estamos aí com 4 satoshi por V-byte, indicando algum movimento, né? Sempre é importante analisar isso. Quando temos ó, agora, agora estamos aí com a baixa prioridade aí, com um valor um pouquinho maior também, ó. Deixa eu ver aqui como é que tá. Ó, estamos com 3 satoshis por V-byte, indicando que a mempool, hoje a nossa vitrine do Bitcoin está bem movimentada. Isso é importante analisar. Sempre quando o preço está ali parado, você dá uma olhadinha ali nessa baixa prioridade, que ela pode te dar uma boa referência do que está acontecendo. E ela não é um movimento que tá ocorrendo assim de oscilar, sabe? Dar um satoshi dar 3 satoshi por V-byte e voltar para um satoshi. Ela tá ficando ali em 3, 4, então é um bom sinal de alavancagem de movimento do mercado Bitcoin. Bom, estamos ali com 34,33% do próximo halving. E é isso, pessoal. Nosso projeto é o da Garagem Bitcoin. Estamos trabalhando aí sobre a ideia de Peltier, a Peltier, o módulo Peltier e Bitcoin. Então, um projeto sustentável que visa explorar aspectos de engenharia na área de refrigeração e na área de sustentabilidade. Bom, então, dando continuidade ao nosso projeto da semana, hoje é dia 28, quinta-feira de agosto, 28. Então, vamos aqui para nosso amigo, próxima cena aqui, nosso amigo chamado Scalidraw. A última terça-feira eu me adentrei nos aspectos de circuitos elétricos ali da placa Peltier, do módulo Peltier, e no dia de hoje vou explorar mais aspectos de modelagem da primeira modelagem da Peltier. E já introduzi, de certa maneira, o segundo modelo de modelagem da placa Peltier para que possamos trabalhar nos aspectos de engenharia do módulo Peltier. Beleza. Então, temos aqui o Scalidraw. Para iniciar, ele não tem um novo aqui, ele é simplesmente você inicia aqui basta clicar aqui no lápis e ele já introduz aqui a sua janela. O site é esse aqui, scalidraw.com. E, bem, vou introduzir aqui fazendo uma breve recapitulação. Aí já deu quase 4 minutos de vídeo, então vou tentar ser o mais breve possível aqui para não tomar tempo. Então, o primeira adenda aqui, que a gente está trabalhando sobre o livro Circuitos Elétricos, do Sadiku. Esse aqui é os autores do livro, certo? Sadiku. E dessa vez também eu vou introduzir uma nova referência aqui, que vai ser recapitulando ali, no caso, dando seguimento ali ao artigo que a gente se debruçou, que é esse artigo aqui. Ele tá nessa tipagem aqui de URL, e os autores do artigo. Então, no dia de hoje, a gente vai fazer uma combinação entre o que foi dito na terça-feira e o que foi dito na semana passada. Então, eu vou colocar aqui do lado as informações referente a isso, certo? E vamos dar continuidade aqui, recapitulando o nosso projeto. Então, a Peltier em si, ela é esse módulo aqui, né? Então, só para recapitular, é esse módulo. Estou ajustando aqui a Peltier.
ela funciona baseado na tensão DC, então eu preciso de uma fonte chaveada, aqui no caso, uma fonte linear, uma fonte contínua, e daí eu tenho essa fonte aqui, certo? E estou introduzindo aqui o equivalente dessa fonte, que seria esse circuito aqui de TVNAND. Então, essa fonte aqui, ela é representada por isso aqui, certo? Então, aqui eu estou introduzindo o equivalente de TVNAND e a gente sempre coloca aqui a nossa Peltier, como se estivesse colocando nessa posição aqui. Então, eu tenho o fio vermelho vindo daqui, desse terminal, certo? E um fio preto vindo desse terminal aqui. Então, eu tenho, no caso aqui, 12 volts, certo? Eu tenho 12 volts, que seria aqui, 12 volts, certo? Aqui sendo o positivo e aqui o negativo da fonte, beleza? Então, só fazendo uma breve recapitulação aí, para quem não pegou a introdução do último vídeo. Então, eu vou introduzir mais informações aqui acerca da última terça-feira. E agora a ideia é o seguinte, pessoal. Então, o que significa tudo isso? Então, essa representação aqui, ela passa a ser essa daqui. Então, eu tenho uma fonte aqui, source, fonte, e eu tenho aqui uma load, que é carga. Então eu tenho a source, que é a fonte aqui, eu tenho a resistência em série da fonte e a placa Peltier. No caso, a gente está trabalhando sobre a modelagem número 1. Essa aqui é a modelagem 1. Isso é um tipo de modelagem, então, que a gente trabalha como se considerasse essa placa Peltier aqui como sendo essa placa Peltier. Ela está sem contorno aqui, então não dá para ver direitinho. Então, como sendo esse módulo aqui, como sendo representado por essa resistência, certo? Então, a placa Peltier TEC 12706 seria representada por essa RL aqui. E a tensão dela seria essa VL, que seria a tensão de carga, VL. Então, a ideia seria o seguinte. Então, baseado nisso, eu teria que considerar que temos uma equação, certo? Eu vou apagar isso aqui para sobrar mais espaço. Beleza. Então, teríamos essa equação aqui. Essa equação onde eu tenho o VL como sendo aqui da Peltier, RL como sendo a resistência de modelagem dela, a resistência de modelagem, a corrente que passa por essa resistência, que é a corrente de carga, e onde eu tenho que essa tensão aqui, VTH, que é a tensão, a corrente, né, seria o VTH sobre RTH mais RL, que seria a corrente que está passando por aqui. Seria o equivalente. Então, eu tenho o VTH aqui, que é o de TVNAND, e teria o equivalente aqui. Teria o equivalente aqui, que seria o equivalente RTH mais RL, que seria esse série aqui, ó. Então, eu teria um série, então RTH mais RL. E daí você, para obter a tensão aqui, nesse ponto, nesse nó, que seria VL, você precisa tirar um divisor de tensão. Então, você precisa ali de um divisor de tensão para obter essa tensão ali. Eu vou introduzir mais uma informação aqui na tela. E deixa eu ver aqui. Vou pegar esse aqui.
Então seria essa equação aqui, o divisor de tensão. Então essa tensão aqui seria a tensão que obteríamos no caso desse nó, que seria a tensão do nó de VL, seria essa tensão. Bem, como agora ficou mais clara a questão da modelagem, eu vou tentar finalizar aqui introduzindo 2 conceitos rapidamente, para o vídeo não se alongar tanto. Então, agora a gente vai partir para a modelagem 2, que seria o quê? A modelagem 2 consiste em... Modelagem 2 consiste em introduzir uma nova informação. Por que acontece? A gente tem, de acordo com aquele artigo, a gente tem o efeito Peltier. Então, temos o efeito Peltier, certo? De acordo com esse artigo aqui. Temos o efeito Peltier, só que temos um segundo efeito, que seria quando a gente desliga a fonte. Então, quando é desligada a fonte, é desconectada a fonte, a gente tem um outro efeito, que seria o efeito Seebeck. Então, quando você desconecta a fonte aqui, você corta aqui a conexão, você desliga isso aqui, você tira fora a Peltier, você passa a ter esse efeito aqui chamado efeito Seebeck. E a gente precisa modelar esse efeito Seebeck para dentro do circuito, certo? Então, é um requisito para que possamos entender mais corretamente, de maneira correta, essa Peltier. Então, a gente também tem esse efeito Seebeck. E para isso, teríamos que considerar uma fonte de tensão, que eu vou introduzir uma informação aqui a mais, uma fonte de tensão dependente, que seria essa daqui. Então, eu preciso considerar que eu tenho essa fonte de tensão para representar o quê? Para representar esse efeito Seebeck. E aonde que eu introduzo essa informação? Eu vou introduzir essa informação aqui, junto com a resistência. Então, eu tenho essa Peltier, esse efeito Seebeck sendo representado aqui juntamente com a resistência, que seria da modelagem 1. Então, eu introduzo aqui o quê? Eu introduzo essa fonte, que seria a modelagem... Peraí. Então, eu vou introduzir aqui a equação seria a equação da resistência, que seria essa RL aqui. Então, em cima dessa figura aqui, eu tenho o RL. Vou mudar de cor aqui, que seria a modelagem 1. Então, RL de T. Então, eu teria que essa resistência aqui, ela seria em função da temperatura, onde eu tenho o que aqui nessa história? Eu tenho a temperatura ambiente, onde eu tenho uma resistência padrão igual a R0, um coeficiente de temperatura alfa, que seria representado por esse coeficiente de 1 milésimo ou a 5 milésimo por grau Celsius, por causa do tipo de material que tem, que é o bismuto telúrio. Então, de acordo com essa equação aqui, eu consigo modelar essa RL. Como o vídeo já está se aproximando dos 15 minutos, eu vou me aprofundar na equação da próxima modelagem na próxima semana. Então, a próxima semana vai ficar pendente trabalharmos em cima dessa modelagem aqui, certo? E aí, o equacionamento. Então, nesse vídeo, eu abordei a questão da equação da resistência RL. Meio que finalizei ali a modelagem. E a próxima semana eu vou trazer por que eu preciso introduzir uma fonte dependente aqui dentro. Beleza, pessoal? No mais é isso. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau para vocês.